Só bom dia. Bom dia para vocês aí que estão em casa, tá? Bom dia, professor. Hoje nós vamos Bom dar dia, professor. bom dia. Nós vamos dar continuidade no estudo de resolução de exercícios, tá? Eu queria começar pelo setor B de física. A gente ir lá resolver algumas questões do setor B. E aí a gente vai seguir aquele mesmo critério, tá? Eu vou tirando os prints e postando para vocês lá no Paint. E aí vocês vão anotando, tá? Não precisam, ou não precisem, como foi o correto? Vocês não precisam, não precisam anotar, tá, gente? Prestem bastante atenção. E aí, com o decorrer das resoluções, eu vou mandando os prints para vocês, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, deixa eu vir aqui. Já vou colocar aqui a primeira questão. Para auxiliar na primeira questão, eu vou printar aqui, não a resolução, tá, gente? Mas a imagem de apoio aqui, para auxiliar na resolução, tá? Essa imagem, a gente pode criar uma imagem quando vai resolver. A gente pode criar uma imagem um pouco melhorzinha, tá? Tipo assim, não necessariamente precisa ter estar desse jeitinho aqui, né? Até porque nenhum de nós somos exímios desenhistas, tá? A gente pode só fazer um esquema simplificado, mas como esse aqui já está feito lá na apostila, eu vou usar esse aqui mesmo. Olha só, a primeira questão que a gente vai estar resolvendo hoje é a seguinte: uma partida de futebol jogada com uma bola de 30 centímetros de diâmetro, tá? Nesse caso está representado aqui como a altura da bola, porque em todas as direções a bola vai ter 30 centímetros de diâmetro. É observada por um torcedor a distância por um torcedor. A distância da íris à retina, ou seja, né, da parte externa para a parte mais interna do olho, que é onde é projetada a imagem dentro do nosso olho, tá, gente? É de aproximadamente 2 centímetros, tá? Então essa aqui seria a nossa distância do campo visual dentro do olho. O tamanho da imagem da bola em micrômetros, aqui vai um detalhe importante, tá, gente? Esse micrômetro que está aparecendo aqui, ó, é o mi, a letra grega mi, com o m, tá? Que a gente usa na parte da física elétrica. Mas com microcoulomb ou com outra unidade de medida. Qualquer uma outra, tá? Mas em geral é com o coulomb, microcoulomb. Nesse caso aqui é o micrômetro, que na verdade isso aqui é 10 elevado a menos 6 metros, tá? É algo 0,00001 metros. Bom, então ele fala que essa imagem, tá? Ela se forma na retina lá no fundo do olho. E aí nós temos que a bola está a 150 metros de distância. Então, aqui na imagem fica mais fácil nós visualizarmos. Nós temos a altura da bola, a distância da bola até o olho, a distância interna do olho e a altura da imagem que a gente quer formar. Esse tipo de questão nós resolvemos usando essa fórmulazinha aqui, ó. Altura maior sobre altura menor é igual a distância maior sobre a distância menor, tá bom? Ou altura real sobre a altura da imagem, distância real sobre a distância da imagem. Posso inverter aqui? Pode. Você pode fazer assim, ó. Altura menor sobre a altura maior, distância menor sobre a distância maior. Ou ainda, você pode fazer altura sobre a distância menor e a altura maior sobre a distância menor. Você só não pode misturar maior com menor, tá? Qualquer uma dessas três expressões aqui, tem mais uma outra, tem a quarta. Mas eu acho que vocês entenderam, né? A gente usa aquilo que nós aprendemos lá na matemática, como o teorema de Tales para triângulos retângulos, porque aqui, se você observar, ó, você pode formar um triângulo retângulo aqui e outro lá no fundo. Então, por semelhança de triângulo, a gente pode usar
essa relação aqui de proporção. Mas vamos usar essa primeira aqui. Bom, observe que nós temos unidades em metros e unidades em centímetros. Nós vamos transformar tudo para centímetros, tá bom? No final a gente converte para micrômetros. Bom, vamos transformar em metros em notação científica, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Transformando isso aqui em notação científica, ó, o 30 centímetros é 30 vezes 10 elevado a menos 2. O centímetro, o C, ele nada mais é do que 10 elevado a menos 2, tá? Esse Czinho que tem aqui. Então aqui também, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá tudo em metros agora. Nós vamos fazer o cálculo, porque aí no final, para a gente converter de metros para micrômetros, basta a gente colocar o expoente menos 6, tá? Mas claro, com suas devidas proporções. Vamos lá fazer o cálculo. Então, nós vamos ter a altura maior de 30 centímetros, ou seja, 30 vezes 10 elevado a menos 2, sobre a altura menor, que é o que eu quero encontrar. Isso é igual à distância real, que nesse caso é 150 metros, dividido por 2 centímetros, ou 10 elevado a menos 2. Multiplicação cruzada, tá? Vou resolver aqui um do lado do outro por causa do espaço. Então, multiplicação cruzada, 150 vezes a altura, é igual a 2 vezes 30, que dá 60, e 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, repete a base e junta os expoentes, então vai ficar menos 4. E aí eu vou pegar o 150, vou passar para o outro lado, dividindo, tá? Ou seja, a altura vai ser 60 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 150. Bom, posso cortar 0 com 0, posso simplificar por 3 em cima e embaixo, tá? E aí vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 5, tá? Quanto que dá 2 dividido para 5? Ah, eu não sei, mas posso fazer aqui facinho, ó. 2 dividido para 5 não dá, então eu acrescento um 0 aqui, 0, 20 dividido para 5 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, ou seja, o resultado vai dar 0,4 vezes 2 elevado a menos 4. Observe que esse valor não está em micrômetros. Para que ele fique em micrômetros, eu tenho que deixar isso aqui 10 elevado a menos 6. De menos 4 para menos 6, faltam 2 unidades negativas, tá? Quando eu opero com unidades negativas, eu faço o que com a vírgula? Se eu estou diminuindo o expoente da base 10, eu vou ter que aumentar esse valor. Então, a vírgula vai ter que andar 2 casas decimais para a direita. Logo, vai ficar 40. Quando a vírgula passa uma vez, fica 4. Passa de novo para a direita, desculpem, fica 10, 40 vezes 10 elevado a 6, tá? Esse carinha aqui, ele nada mais é do que o micro, ou seja, 40 micrômetros. E aí acaba a questão. Bom, vou ajeitar esse 40 aqui, que foi meio bugado aqui. 40 micrômetros. É para vocês não perderem tempo copiando, gente. Eu vou salvar isso aqui. E vou mandar lá para vocês no grupo, tá? No final da aula... Não, vou mandar agora, porque senão eu acabo esquecendo. Deixa eu ligar meu celular aqui, porque senão ele não aparece. Alguma dúvida, gente? Pessoal que está em casa aí, alguma dúvida? Tá de boa. Só.
Vamos para o próximo exercício. Ah, só é um, né, aqui. Vamos para a aula 2, então. Aula 2 e 3, que fala sobre as leis da reflexão e sobre, enfim, o conteúdo de física, tá, gente? Olha só. Pessoal, a questão 1 do próximo setor, tá? Na próxima aula, tá na página 93, a questão 1 a gente resolveu, tá? Era só para redesenhar, eu vou só mostrar para vocês aqui, explicar, mas já está respondido, a gente já fez na aula, tá? Ó, é esse daqui. Eu vou printar uma imagem aqui, vou dar um zoom nela para reexplicar para vocês melhor, tá? Olha só, gente. Ele pede só para a gente representar a imagem dessas figuras, tá bom? Nessa parte aqui nós estamos estudando espelhos planos. Então, quando você tem um espelho plano, como por exemplo está representado aqui, ó, a imagem que está desse lado, ele vai sofrer uma reflexão. Por isso que quando você olha a sua imagem no espelho plano, o seu lado direito corresponde ao seu lado esquerdo. Bom dia. Bom dia. Com licença, professor. Toda, pode sentar e prestar atenção na aula. Seja bem-vindo. Não. Que bom. Então, gente, imagens de espelhos planos, elas sofrem reflexão. Isso não somente no ângulo horizontal, mas também num ângulo diferente da horizontal, como é esse caso aqui, ó. Observem que nós temos, é porque o desenho vai ficar um pouco bugado, porque eu dei um zoom nele, tá? Mas aqui nós temos um círculo junto com uma cruzinha aqui, ó, que está de amarelo e azul. Quando ele sofre a reflexão por conta do espelho, você vai observar que essa parte que está na vertical, ó, deixa eu riscar aqui para ver onde é que está. Essa parte do risco diz pra gente que o espelho, as costas do espelho está aqui para trás. Então, nesse caso, ele sofre uma reflexão, mas não somente na horizontal, mas na vertical também, ó. A vertical desse objeto aqui, ó, essa vertical aqui, ela vai para a horizontal e a horizontal vai para a vertical por causa do ângulo de 45 graus, tá bom? Não se preocupe que geralmente nas questões do Enem, eles já vão te dar o desenho, você não vai precisar desenhar, tá? Isso é um detalhe importante. Deixa eu dar um zoom aqui na questão 2. Eu fui assistir ontem o vídeo para poder postar. Vocês acreditam que bugou na gravação? Eu tive que usar a gravação do Meet. Ainda bem que eu gravei nos dois, né? Aquele problema que estava dando pro pessoal em casa lá, que vocês aqui não viam, porque vocês não estavam vendo pela gravação, né? Quando eu fui postar o vídeo que eu fui conferir, tava bugando mesmo. Do mesmo jeito que estava aparecendo que ele estava bugado, estava aparecendo no vídeo gravado. Aí eu tive que pegar, ir lá na plataforma do Google Meet, lá no Drive, e baixar o vídeo por lá. Claro, aqui é igual o Batman. Cara, eu também penso nisso, velho. Eu também penso bastante sobre isso e converso com a escola sobre isso. Só que eles falam que a postura da escola é o seguinte: é que se acontecer de vocês perderem a aula, vocês vão ter, vocês poderão assistir. Então, tipo assim, se acontecer de você não poder vir na aula ou da sua internet, dos meninos que estão em casa, a internet cair, pode reassistir que vai estar lá. Tem essa parte que é de vantagem, né? Mas aí, por exemplo, eu penso, de certa forma, eu penso assim. Então, a partir desse momento, mesmo quando voltar ao ensino básico comum, a gente vai ter que gravar aula, né? Porque se você perder a aula. Volta? Volta porque ninguém
ninguém confia no ensino híbrido e nem no ensino à distância, assim. As pessoas não confiam. Mas você fala esse ano? Acho que esse ano não. Vai voltar ao normal, sim. As pessoas estão loucas para voltar ao normal. Vamos lá para essa questão, gente. Ó, uma jovem está parada em A. Onde que está o ponto A? A jovem está aqui, ó. Diante de uma vitrine cujo vidro de 3 metros de largura age como uma superfície refletora plana e vertical. Então, o espelho, tá, gente? A vitrine que vai funcionar como espelho, ela tá aqui, ó. Essa vitrine aqui, tá? Com 3 metros de largura. Na verdade, seria isso aqui. Bom, ela observa a vitrine e não repara que um amigo que está no instante T0 igual a B, tá? Aqui em B, ó, se aproxima com velocidade constante de 1 metro por segundo, como indicado na figura, vista de cima. Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo refletida no vidro, após um intervalo de quantos segundos, tá, gente? Então a gente quer saber quantos segundos vai demorar para ela ver o seu amigo. Aqui é um detalhe importante, pessoal, que isso aqui é sobre o campo visual. O que significa o campo visual? Quando você olha no espelho, o espelho vai refletir algumas coisas que estão ao seu redor. E essas coisas que estão ali ao redor, existe uma limitação para o que você pode enxergar. Então, por exemplo, se eu colocasse um espelho aqui no lugar da projeção do data show, no quadro, desse ângulo eu poderia ver algumas coisas e outras não. Então, bom dia, está ligado lá. Já liguei. Só um minutinho, eu vou rolar hoje o horário e os dias do simulado de vocês, tá? Hora, tudo bonitinho. Todas online e será à tarde, tá? Peçam para fazer, para a prova bimestral também ser online. Não, Deus mesmo. Eu acho que foi online. Então, pessoal, pensando nesse caso aqui, então a gente tem um campo visual que ela pode olhar. Como que eu calculo o campo visual, gente? O campo visual, você vai sempre, ó, aqui está o espelho, ó. Você vai sempre projetar a mesma distância da pessoa atrás do espelho. No caso, ela está a 1 metro, cada quadradinho vale 1 metro de distância, então ela está a 1 metro de distância do espelho, e aí você vai ligar a pessoa, deixa eu fazer aqui com uma reta, ó. Você vai ligar com a borda do espelho que tem 3 metros, tá? A pessoa, a imagem da pessoa, e aí dos dois lados. Tudo que estiver dentro desse risco que você acabou de fazer, ó, dessa marcação, tudo que estiver nessa região aqui, a pessoa vai conseguir ver. Tudo que estiver fora aqui dessa região, a pessoa não vai conseguir ver pelo espelho. Mas esse é um problema que envolve dois conteúdos. O conteúdo de óptica, de espelhos planos, tá? Campo visual. E o outro conteúdo que é de mecânica, porque observe que ele dá a velocidade do amigo. O amigo está vindo numa velocidade de 1 metro por segundo. E se você observar, ó, a gente vai ter 2 quadradinhos de distância para ele poder entrar no campo visual. Ou seja, o ΔS é 2 metros. Então, como que eu faço para saber o valor do tempo? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, conteúdo que a gente viu no setor A. Ora, velocidade é 1, o ΔS é 2 e o ΔT eu quero determinar. Aí é só multiplicar cruzado. Então, ΔT é igual a 2 segundos. Tá? Então, letra A. Então, essa é uma questão que envolve dois conteúdos distintos. O conteúdo de mecânica e o conteúdo de óptica, tá? Aquele O ali, ó, é aquela letra. Aquele primeiro é o V. É um V minúsculo. Assim, ó.
Não é um O, é um V. Por isso que é bom fazer o V maiúsculo, né? Hoje é o dia mais triste de vocês, né? Porque hoje a gente só tem 3 aulas, uma aula na verdade. Depois que eu sair daqui, né? O Léo é legal, pô. Na sexta, tem espanhol hoje. Hoje tem espanhol. Quem que dá aula de espanhol? O Júlio, né? Muito bom. E redação é ele também? Ou é Nerli? Nerli? Não, gente. Não copiem, tá? Deixa eu postar lá no grupo pra agilizar a nossa vida. Senão... Então vai ser fácil quando você for fazer na sua... Agora vamos para a aula 3, que é a aula sobre refração. Você pode falar essas coisas, depois o cara entra em depressão aí. A culpa é sua. Vocês lembram que eu zoava isso, né? Toda vez eu falava isso pra Giovana, né? Para de falar essas coisas com o Rafael. O Rafael vai entrar em depressão. Essas aulas aqui estão meio simples, né? Ó. É só uma questão por aula. Tá muito fácil, né? Por isso que a gente acabou rápido esse setor. Acho que eu fui o primeiro a acabar, né? Novamente, eu acho que eu fui o primeiro a terminar a apostila, né? A gente terminou já a apostila, viu, gente? Eu vou dar uma olhada, se semana que vem já é para começar o caderno novo, porque eu não fiz o planejamento da semana que vem ainda. E aí, se não for, a gente vai pegar os exercícios do plural e vamos fazer. Eu vou fazer com vocês os exercícios que estão lá no plural, tá? Como assim? Não, vou tirar tudo a vez. Não adianta, porque, tipo assim, ó, tem gente que só vai fazer depois que eu disser assim, ó, a partir da data X, ninguém mais faz. Entendeu? Mas vamos lá, gente, ó. Não, mas na semana que vem, na segunda-feira, eu já vou deixar a data limite, vai ser sexta-feira que vem. Anotou quais você não conseguiu para tirar as dúvidas? Não, mas anota no caderno e traz, porque na hora da aula eu tiro um tempo para a gente fazer, tá? Gente, vamos lá para a questão 1 da aula 3, ó. O feixe de luz branca é empregado para transmitir sinais de telecomunicação. Para isso é instalada uma fibra óptica que possui índice de refração para o azul de 1,528 e para o vermelho de 1,513. Considerando-se os raios de luz azul e vermelho e que a distância entre as duas cidades é de 300 km, determine, letra A, o raio de luz que chega primeiro e justifique. O B, o atraso entre os raios ao percorrerem essa distância. Vai dar um pouco de trabalho para calcular isso daqui, tá, gente? Porque os números são astronômicos, tá? E ele dá pra gente a informação da velocidade da luz. Bom, deixa eu explicar algo para vocês. Pessoal, o estudo da refração ele é um estudo muito importante, principalmente para a nossa era que é tecnológica do ponto de vista de internet, né, que ama a internet. E quanto mais rápida a internet, mais felizes nós ficamos. Porque... você tá estranho, né? Então, e isso, tá, gente? Não somente para a questão da internet, mas também para algumas cirurgias, tá? Que precisam utilizar, digamos assim, que o médico enxergue o interior do paciente sem necessariamente abrir o paciente, tá? Então, fibra óptica é algo muito importante. E aqui... Oi? Não, você não trabalha... O raio-x, ele vai tirar o raio-x, mas o raio-x é estático.
ele não é contínuo, né? Você não pode ficar sendo submetido à radiação contínua, né? Depois nasce um braço. Se bem que a radiação nunca faz isso, né? A gente zoa assim, que a radiação vai fazer nascer o braço, mas nunca faz isso, ela só faz nascer um câncer. Então não é viável usar raio-x para cirurgia. Ele vai sim, ele faz um raio-x para ver onde que está o problema, que vai aparecer no raio-x, mas na hora de resolver o problema, ele não vai ficar com raio-x contínuo. Existem cirurgias sim que eles usam raio-x lá na hora também, mas essa submissão de raio-x, né, esse efeito do raio-x, ele tem que ser passageiro, não pode ser algo contínuo. Apesar de que existem momentos em que o médico vai usar também, tá? Existe sim essa possibilidade, mas não é muito legal não. Caso você queira viver por mais tempo, né? Mas assim, o raio-x que você faz para ver, por exemplo, alguma parte do seu corpo que está com problema, não tem tanto problema, porque é uma vez na vida que você faz. O problema é você estar fazendo direto, tá? Existe uma quantidade mínima de raio-x que você pode fazer. Às vezes tem que fazer, né? Tipo assim. Mas não é. Gente, entenda o seguinte: o raio-x para gerar um câncer, você vai ter que ficar submetido a ele por vários e vários momentos, tá? Então você vai lá, por exemplo, eu tirei 5 raios-x na minha vida, vou ter câncer? Depende, se você já for propenso a ter câncer, ele só vai acelerar. Mas não é algo do tipo assim, eu vou lá, tirei um raio-x hoje e amanhã estou com câncer. Não, tá? Até porque se fosse assim, as pessoas que trabalham com raio-x, tipo assim, já estaria com todo mundo com câncer, né? Só que tem um detalhe, gente. Quem trabalha com raio-x aposenta mais cedo, ganha um salário um pouco mais elevado para não precisar pegar vários empregos, tá? Eu dei aula aqui no IEC de técnico de radiologia. Eu dava aula de física radiológica aqui no IEC com o pessoal. Então tem todos os cuidados, tá? Mas vamos voltar aqui. Gente, a luz branca, a luz que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é a luz solar, por exemplo, ela é emitida na cor branca e ela é a junção de várias cores. Aquelas cores que a gente vê no arco-íris, aquelas 7 ali desenvolvidas. É claro que dentro daquela faixa de 7 cores, se você perceber, elas vão se tonificando. Então o verde vai do mais claro para o mais escuro e as outras cores também. Em consequência disso, nós temos a cor vermelha e a cor azul, que são os dois extremos. A cor vermelha e a cor azul, elas possuem índice de refração diferente, que quando elas sofrem a refração, elas vão sofrer desvio diferente e as suas velocidades mudam quando elas passam de um ambiente para o outro. Então, quando a luz solar atravessa a nossa atmosfera, dependendo do ângulo que o raio veio para a Terra, a luz sofre uma mudança, como eu citei para vocês. Por que nós não enxergamos o nosso Sol branco? Nós enxergamos ele amarelado ou alaranjado, dependendo do horário do dia, até quase vermelhão mesmo, né? Por quê? Por causa do índice de refração. Então, se vocês observarem, aqui na tela, e vocês em casa, na tela também, né? Enfim, se vocês observarem, a cor azul, ela possui um índice de refração 1,528. Já o vermelho, 1,53. Isso vai fazer com que os valores que a gente utiliza na prática vão mudar. Como o nosso horário já está avançado, faltam 9 minutos para acabar a aula, eu preciso fazer chamada. Deixa eu só copiar aqui e explicar para vocês, tá, pessoal? Nós aprendemos no conteúdo, tá, que quando o índice de refração é maior do que o outro, então a velocidade se inverte. Quanto maior o índice, no caso o azul é maior do que o vermelho, então a velocidade da luz azul é mais devagar, é menor do que a velocidade da luz do vermelho. Ou seja, se fosse numa corrida, o vermelho chegaria mais rápido nos nossos olhos. Claro, essa rapidez, essa diferença entre eles é tão pequena que é imperceptível para o homem, tá? Ele vai ter que ter mecanismos sensíveis para essa captação, para a gente poder observar esse experimento.
mas na prática do dia a dia você não enxerga a diferença. Então, por exemplo, se a gente conseguisse enxergar essa diferença, a gente ia perceber que as cores vermelhas iriam chegar mais rápido nos nossos olhos do que as cores azuis. Só que a velocidade da luz é muito alta, então a gente não consegue perceber. Lembrem-se, quando nós estudamos no segundo ano, falamos no primeiro ano que a gente conversou um pouco sobre a óptica, lembre-se que os nossos olhos, ele é como se estivessem tirando várias fotografias, tá? Então existem pequenos intervalos de tempo que a gente fica cego, que a gente não consegue, que a gente não percebe os defeitos, mas é porque é meio rápido também para a nossa percepção. Por isso que antigamente, quando o homem fazia cinema, né, o ser humano fazia cinema, ele usava aqueles filmes que eram pequenos recortes das imagens filmadas. E com isso, eles calcularam certinho qual era o tempo necessário de cena para que o ser humano conseguisse assistir o filme. E até hoje a gente não consegue perceber os recortes que tem no filme. Oi? Cara, eu não lembro se até hoje é recorte com a conversão digital, né? Porque agora é tudo filmado digitalmente. Mas eu acredito que ainda assim tem cortes. Não é 100% contínuo, porque a nossa visão ela não é contínua. A gente acredita que é contínuo porque a gente não percebe os cortes. Quando eu falo de corte, não é o seu piscar, tá? É tipo assim, o nosso olho está automaticamente fotografando tudo. Então ele vai fazer, tipo, a gente está vendo imagens paradas, mas a gente percebe o movimento porque são várias fotos que os nossos olhos tiram do ambiente. Isso, semelhante ao livrinho que você vai desenhando e vai criando um movimento a partir dos desenhos. Então, se você desenhar uma coisa perto da outra, a nossa sensação visual é que aquele objeto está se movimentando continuamente. Tá? Só se você fizesse um desenho muito diferente do outro, tipo, aí a gente vai perceber, tipo, vai ficar mais acentuado que aquilo ali é um desenho não contínuo, tá? São várias imagens passando na nossa frente, tá bom? Então, nesse caso, gente, quem vai chegar primeiro? O vermelho chega primeiro, tá? Por causa que o índice de refração do azul é maior do que o vermelho, então a velocidade do azul é menor. Então, o vermelho chega primeiro. Para a letra B, nós precisamos fazer um cálculo mais ou menos assim, ó. Porque a velocidade do azul é menor. O vermelho é mais rápido. Vamos lá para o item B, ó. Pessoal, olha só. Como o índice de refração, a fórmula para calcular ele, é a velocidade da luz sobre a velocidade da cor. Então, a velocidade da cor é a velocidade da luz sobre o índice de refração. A gente passa o V multiplicando e o N dividindo, tá? Como a velocidade pode ser calculada pelo ΔS e ΔT, a gente vai usar essa igualdade aqui, ó. ΔS sobre ΔT igual a C sobre N. O N é esse valorzinho aqui, ó. São esses valores que eu coloquei dentro do retângulo. O C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava metro por segundo. Então, vai ficar faltando que variável? Somente a variável tempo. A velocidade da luz, a gente sabe, a distância de 300 mil quilômetros, né? Então, vai dar aqui 300 quilômetros a 300 mil metros. Como tem 5 zeros depois do 3, vai ficar 10 elevado a 5. E aí é só multiplicar cruzado e depois passar esse carinha aqui dividindo para o outro lado. Ó. Essa expressão. Depois que a gente multiplica e divide, simplifica, o resultado dá isso aqui. Para o azul, mesmo processo de resolução. Só substitui os valores corretos para o azul. Faz a multiplicação cruzada, depois passa dividindo, tá? E aí a gente obtém esse valor aqui. Aí ele quer saber a diferença. A diferença é só você subtrair. Então a diferença vai ser de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Tá? Então é muito pouco tempo para a gente perceber a diferença.
Velocidade da luz é o C e o N, índice de refração. Deixa eu fazer aqui, mandar para vocês fazer a chamada, tá? Professor, a Larissa pediu pra avisar que a internet dela caiu. Ah, beleza. Ela saiu da aula. O Anthony faltou. Não, Bárbara faltou. Eu acho que não sei. Bianca. Daniel tá aqui. Felipe, Giovana, Gustavo, Cauane. Cleverson, Larissa caiu, né? Maria Eduarda. Esse Matheus aqui eu tô pra tirar da chamada. Tava ontem, mas não na minha aula. Não, mas. Tá aqui o Matheus Carvalho. Tô aqui, professor. Ô, Matheus, você tá faltando várias aulas, hein? Desse jeito você vai passar baixo. Gente, a nossa aula vai encerrar por aqui, tá? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.